Seja bem-vindo a mais um UnaCast, o podcast do grupo Unamaná. Nós acreditamos que o mundo merece ouvir você. Eu, Simone Klunk, apresento este episódio com o apoio da Edilene, Design que Comunica, e do Luan, da Comunique-se Marketing Estratégico. Também nos apoiam a Laranja Flor, com a ambientação deste estúdio, e a JN Estofados na sala de recepções. Hoje aqui no estúdio temos um convidado muito especial que vai nos falar sobre o nosso coração, o Dr. Leandro Giacomello, cardiologista clínico, que atua há alguns anos já aqui em Iporã-do-Oeste e vai falar um pouco da sua história e também da cardiologia. Seja bem-vindo, Leandro. Simone, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e vamos trocar bastante figurinha hoje, trazendo um pouco da minha experiência na formação como cardiologista e o que a gente passou ao longo desses anos, tentando sempre enriquecer um pouco de conhecimento, você que está assistindo a gente, principalmente naquela tarefa de chegar antes do problema. Como é que a gente se previne dos eventos cardiovasculares? Leandro, e para a gente falar do que te levou à cardiologia, do que te levou à medicina, me fale um pouco do Leandro, nascido lá em Mondaí, como foi a sua infância e como foi chegar até esse momento de decidir, então, que já na medicina você gostaria de se especializar como cardiologista. Perfeito, Simone. Nasci em Mondaí, mas o pai bancário transitava por algumas cidades. Então, a mãe é de Mondaí, da região. Eu nasci em Mondaí na época em que meu pai e minha mãe moravam em Frederico Westphalen. Então, foi o nascimento em Mondaí, fui a Frederico. De lá, pai foi transferido para Dionísio Cerqueira. De Dionísio Cerqueira, foi transferido novamente para Mondaí. E aí, a gente começou a residir em Mondaí, eu tinha em torno de 4 anos de idade. Toda a minha formação de primeiro grau foi em Mondaí. Então, desde a jardim, pré... E a escola Delminda Silveira foi a escola que a gente teve toda a formação. Saí de Mondaí quando terminou, então para fazer o segundo grau, eu iniciei segundo grau em Frederico Westphalen. Era um segundo grau mais forte um pouco, um segundo grau que tinha aulas em período integral, de manhã e à tarde. E acabei ficando 2 anos em Frederico, fazendo esse segundo grau. E aí fui para Florianópolis. Chegando em Florianópolis eu fiz aquele terceirão. Era aquele concentrado de estudos que é um pré-vestibular, aproveitando ainda o segundo grau. Então eu fiz o terceirão, do terceirão fui para o vestibular, não passei no vestibular na primeira tentativa. Naquela época tínhamos apenas uma faculdade particular, que era a FURB, e uma faculdade pública, que era a UFSC, para a medicina, só tinha 2. Hoje temos mais de 20 escolas em Santa Catarina. E fiquei mais um ano no mesmo colégio fazendo o extensivo, que é aquele programa que tu faz um cursinho daí parecido com o terceirão, só que fora do segundo grau, tu já está formado. E aí foi mais um ano de cursinho e aí na outra tentativa eu acabei conseguindo passar no vestibular na particular, na FURB em Blumenau. Acabei estudando 6 anos lá e depois dos 6 anos aí veio as residências, as especializações. Durante a faculdade, em torno do 3º ano, a gente passou por estágios voluntários. As férias eram sempre aproveitadas para fazer estágios. Quando eu vinha para cá, nas férias eu acompanhava o hospital, às vezes acompanhei também em Frederico Westphalen mesmo, que a família do meu pai toda é de lá, então acompanhava o hospital lá, em pronto-socorro, para ver as emergências, para estar sempre com a mão. E numa dessas férias eu tive a oportunidade, em Frederico, de acompanhar o Dr. Franciscato, e ele foi chamado por uma arritmia, que tinha uma mulher jovem com uma arritmia, e ele chegou lá, instalou o eletro dele, aqueles eletros antigos, sabe? Não tinha estrutura que tem hoje. Isso é 1998. Instalou o eletro, tinha lá a arritmia batendo 190 vezes por minuto, a mulher sentindo um desconforto. Ele pediu para a enfermeira preparar Verapamil, um medicamento, numa seringa. Pegaram, fizeram o medicamento e em questão de menos de 1 minuto estava tuk-tuk. E aí você disse, eu quero fazer essa mágica também. Foi isso. Quando eu vi essa mágica acontecer, que eu disse assim, caramba, um remedinho reverteu isso, eu quero aprender mais sobre isso. A partir do 3º ano eu tinha ideia de que eu ia ser cardiologista. E nessas experiências da residência e desses estágios que você foi fazendo, o que mais te marcou? Dos estágios e das experiências na residência, principalmente, foi o volume de conhecimento.
A residência, eu acabei passando para clínica médica. Antes de fazer cardiologia, tu tem que fazer uma especialidade anterior chamada clínica médica. São 2 anos. E eu fiz ela em São José, em Florianópolis, no Hospital Regional de São José. O que mais me marcou é o volume de pacientes que tem num hospital desse. Então, o que a residência traz para a gente num aprendizado? Porque a gente diz que é treinamento em serviço. Eu já sou médico, mas eu estou sendo acompanhado. Eu estou me melhorando. Me melhorando. E aí o que tu ganhas é realmente o volume. Então é tanto paciente, e é tanto paciente grave, que sozinho eu não daria conta. Então eu não iria me colocar num lugar para encarar sozinho isso. E a residência te permite encarar o desafio e ter nas tuas costas uma equipe de professores de alto padrão te orientando sobre o que é o mais correto a fazer. Então o aprendizado em 2 anos de clínica médica é explosivo. É uma enxurrada de informação que vem e que serve depois para a vida inteira. Acho que esse foi o que mais me chamou a atenção na clínica médica. E aí, como já sabia da cardio, então a cardiologia funcionava no mesmo complexo. Apesar de ser 2 hospitais diferentes, mas o hospital regional tinha a residência de clínica médica e anexo a ele tinha o Instituto de Cardiologia de Santa Catarina, que tinha a residência de cardio. No estado inteiro, naquela ocasião, só existia 4 vagas para residência de cardiologia no estado inteiro. É o único serviço. Hoje nós temos vaga de residência em Xanxerê para cardiologia. Então olha como evoluiu isso. Então eu me formei em 2000. Em 2001 eu iniciei clínica médica por 2 anos, 2001 a 2003. 2003 entrei em cardiologia. E 2005 estava formado em cardiologia e vim de volta aqui para o Oeste. E isso também foi sempre algo que estava muito claro para você? Vou estudar, vou me formar, né? Teve toda essa experiência, então, nesses hospitais maiores, mas eu quero atuar aqui no Extremo Oeste? Simone, tu não tens ideia o quanto estava certo isso. No 2º grau, o meu apelido era Mondaí. Pensa, por que apelido Mondaí? Porque tu é da onde? De Mondaí. Para onde é que tu vai? Para Mondaí. Então o apelido era esse. Na faculdade, eles abreviaram um pouco. São tantos anos junto que eles me chamaram de Monda. Daí já não era mais Mondaí, era o Monda. E até hoje, quando a gente conversa, ô Monda, o que tu vai fazer? O Leandro, o doutor Leandro, ninguém nem sabe quem é. Agora o Monda eles conhecem. E quando eu retornei, então, eu retornei para Mondaí mesmo, onde eu fiquei 2 anos, e aí surgiu a opção de criar um programa de reabilitação cardíaca com apoio da prefeitura em Iporã do Oeste. Nesses 2 anos que eu estive trabalhando, 2005 a 2007, eu atuei em Mondaí, trabalhava também em Itapiranga, na clínica do Dr. Fernando Girardi, atuava aqui em Iporã também, atendendo no hospital, e fazia plantões na UTI do Hospital São Paulo em Xanxerê. A ideia dos plantões de Xanxerê era facilitar o acesso do meu paciente grave até o hospital. Conhecendo já a estrutura e as pessoas. Isso. Então, precisava uma vaga, tem vaga aí? Aí já era meu colega que já ia pegar o plantão no dia seguinte. Então, tem uma via de mão dupla, é uma troca de conhecimentos, uma troca de informações, sempre facilitou muito o meu acesso à UTI. No caso, longe, Xanxerê, mas era a referência que nós tínhamos. E por ser conhecido, isso ajuda também. O que esse programa de reabilitação significou para você? Fazer parte dessa criação, proporcionar isso para as pessoas e qual você entende que foi o maior impacto das pessoas ao participar também? A partir do meu 2º ano da faculdade, eu já fazia parte do Comitê de Ações Preventivas da Sociedade Catarinense de Cardiologia. Nós tínhamos, na época, reuniões em Florianópolis, eu estudava em Blumenau, e eu ia junto com uma cardiologista, uma professora, até Floripa para participar dessas reuniões. Sempre tive esse interesse na prevenção. O Brasil é reconhecido como um dos melhores serviços do mundo nesse projeto de reabilitação cardíaca. As diretrizes nacionais que nós temos são referência no mundo inteiro. E eu tive um dos professores, era quem ajudou a escrever essa diretriz. Então, desde cedo eu tive contato com reabilitação cardíaca. O hospital onde eu fiz a residência de cardio era uma das referências em reabilitação cardíaca também. Então, durante a residência, eu também acompanhei reabilitação. O que eu posso te dizer de reabilitação? Ela é baseada em alguns pilares. O exercício físico é o primeiro pilar. Orientação sobre educação.
E as orientações sobre o estresse, que também é um dos pontos grandes. Tá? Esses pilares de exercício, alimentação e controle do estresse fazem com que a gente tire o que tem de melhor em termos de reabilitar o paciente. Como assim? O paciente chegou para mim depois de um infarto. Chegou para mim depois de uma cirurgia cardíaca. Chegou para mim depois de um AVC. Ele está limitado para voltar ao seu dia a dia. A partir dessa limitação, quando eu consigo reativar a vida dele, o dia a dia, fazer com que ele tenha novamente uma qualidade de vida, isso vale muito mais do que medicamentos. O que eu sinto que aconteceu depois do Proiporã, que foi 2007 a 2010, foi realmente um despertar do exercício físico na região. Uma das coisas que aconteceu também foi que na praça, aquela da saída da cidade, lá no Trevo, foi colocado um tótem lá, uma ilha, para fazer exercícios. Então a cidade começou a respirar um pouco mais o exercício físico, a gente começou a perceber mais as pessoas fazendo caminhadas. Então o crescimento foi fantástico a partir daí. Eu acho que o maior crescimento é esse. Eu não vi, Simone, nenhum medicamento até hoje, e eu amo os medicamentos quando são bem indicados, eu não vi nenhum trazer o resultado que a reabilitação cardíaca traz. E esse é o motivo de você ser tão apaixonado por esse processo, de, além da cardiologia, então, trabalhar a prevenção. Resolutividade, tá? Eu estava conversando com um paciente ontem. Dentro do contínuo cardiovascular, o que é isso? Dentro de onde inicia o processo de doença até a morte do paciente. Dentro desse contínuo cardiovascular, o primeiro degrau dele é a prevenção. O que é a prevenção? É ter metas de controle da pressão arterial, do colesterol, do diabetes, evitar o tabagismo. Só esse controle dos fatores de risco reduz em 80% o risco de doença cardiovascular. E qual hoje é uma porcentagem da população que, pelos teus conhecimentos como médico, talvez esteja se preocupando com isso ou esteja num processo de olhar para a sua saúde cardiovascular sem ter passado por algum problema, por exemplo? Olha que pergunta fantástica a tua. Eu vou te dar a regra dos 50%, tá? Só um dos itens. Hipertensão arterial sistêmica, que é a pressão alta. Só neste item, o que nós temos? A regra dos 50%. 50% da população tem hipertensão. Desses, 50% sabem que tem hipertensão. Dos que sabem, só 50% tratam. Dos que tratam, só 50% estão bem tratados. E aí você dá uma analisada na magnitude disso e você vai dizer assim, não, então quase ninguém. Infelizmente, chega uns 5% mais. Quase ninguém. Isso aí, 6,25%. Olha que interessante, tá? Nossa. Leandro, também nessa tua vinda para Iporã, além da questão, então, desse contexto de começar a trabalhar o Pró-Iporã, de ter os atendimentos aqui no hospital, depois você foi para a clínica Servimed também, né, onde intensificou mais ainda os atendimentos em Iporã. Você atuou também em iniciativas voluntárias aqui, participou de escoteiros e outras coisas. Como você entende esse envolvimento voluntário também nas atividades, na convivência, na comunidade, relacionado à saúde das pessoas? Perfeito, excelente pergunta. Simone, pensa o seguinte, eu quando criança em Mondaí, uma grande parte da minha formação foi em movimento escoteiro. Eu fui um jovem escoteiro. Quando eu regressei para Mondaí, a sensação que eu tive de êxito, pequenininho, saiu de casa, em Blumenau, quando eu passei para Blumenau, eu cheguei em Blumenau com uma mochila nas costas, sem conhecer ninguém, sem conhecer a cidade, sem ter um acesso que hoje nós temos de WhatsApp, de chamar o pai, de conversar. Eu não tinha nenhuma comunicação. Tinha uma mochila nas costas, com uma barraca e um saco de dormir que eu não sabia onde eu ia ficar. Essa coragem de encarar, quem me deu foi o escotismo. De encarar desafios. Quando eu voltei formado para Mondaí, a primeira coisa que me veio na mente é hora de retribuir o que eu recebi. Então, entrar como chefe escoteiro naquele momento era uma retribuição de tudo que o escotismo fez para mim. Ó, chega até a arrepiar, tá? É emocionante a gente pensar que chega a hora de devolver, né? De devolver. Sempre chega a hora de devolver. E aí eu comecei a atuar como chefe em Mondaí,
2 anos depois, quando eu acabei me mudando para Iporã do Oeste, por conta do ProIporã mesmo, do Programa de Reabilitação Cardíaca, migrando para cá, acabei entrando no grupo escoteiro daqui, de Iporã do Oeste, onde o Luan foi o meu escoteiro naquela ocasião. E aí a gente trabalhou muito tempo dentro do movimento escoteiro, inclusive orientando outros chefes. Então a gente fazia parte da equipe regional de formação de outros chefes, dando curso para treinar os colegas que vinham, porque é totalmente voluntário, não recebe-se nada monetário para isso, recebe-se muito, mas o maior objetivo que eu tinha era retribuir o que eu tinha recebido quando criança. Leandro, além da orientação ali, você falou, né, do ensinar os outros chefes, também passamos por uma época de Leandro médico, Leandro professor. Como foi essa trajetória? O que te ensinou a sala de aula estando para ensinar em vez de para aprender? Eu até digo que quem ensina aprende 2 vezes, tá? Mas o que motivou foi que durante o ProIporã, de 2008 a 2010, eu, juntamente com o Maicon, fisioterapeuta, e com o Valmor, educador físico, fizemos uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício e Treinamento Desportivo. Com essa especialização em Fisiologia do Exercício, nós 3, de áreas diferentes, o médico, o fisioterapeuta e o educador físico, unimos forças para trazer o melhor resultado para o ProIporã. Em 2010, o ProIporã fechou. Quando ele fechou, eu imediatamente ingressei na UNOESC, em São Miguel do Oeste, dando aula. Surgiu a oportunidade de dar aula para o curso de enfermagem em Fisiologia Humana, que veio também por conta dessa Fisiologia do Exercício. Então, dei aula de Fisiologia durante 4 anos, ali em São Miguel. E foi nesse processo de 2010 a 2014 que despertou o desejo de, opa, eu gostei disso. Só que para ser um professor e realmente usar a minha hora da melhor forma possível, faltava algumas ferramentas. Faltava um mestrado, principalmente. Como a gente não é pedagogo, a gente já tinha palestrado um monte, tinha dado aulas dentro do escotismo, tinha uma noção de aula, mas é uma aula mais de uma apresentação. Agora, organizar o material, organizar uma aula, fazer uma trilha, essa parte toda faltava. E aí eu ingressei no mestrado, que foi coincidentemente com a época em que me mudei para Palhoça. Atuei todo o período em Iporã e em Palhoça. Uma semana eu estava aqui, uma semana eu estava em Palhoça. Eu passei os últimos 8 anos atravessando o estado, uma vez por semana lá, uma aqui. Mas lá eu fiz o mestrado, foi de 2015 a 2018. Fiquei 2 anos fora da academia e quando iniciou a pandemia, em 2020, eu iniciei o doutorado. E regressei no ano passado para Iporã, sem ir mais pro litoral, para Palhoça, e aí já encerrando o doutorado. Então, hoje eu tenho o doutorado concluído, tenho uma formação acadêmica bem sólida e a formação profissional também. Então, formação profissional, residência em clínica médica, residência em cardiologia. Formação acadêmica, a pós-graduação em Fisiologia do Exercício, que me abriu as portas para a universidade, e o mestrado e o doutorado, que encerrei agora, dia 2 de dezembro do ano passado. Você me lembrou a pandemia e eu lembrei que participei de um estudo que o senhor fez para o seu doutorado. Querendo ou não, é impactante lembrar que faz 5 anos que a gente foi notificado de que havia uma pandemia no mundo, né? E nesse processo seu do doutorado, desse estudo, como é que foi essa percepção acerca dos pacientes, então, e o resultado desse teu estudo também relacionado à vacinação? Perfeito. Todo grande problema possivelmente te trará uma grande solução ou uma grande ideia. Quando surgiu a pandemia de Covid, os médicos estavam malucos. Ninguém sabia nada, tá? Imagina uma doença nova que cai no teu colo, você não tem noção nenhuma que remédio pode dar, ou que complicação vai ter, vai nos livros e não tem nada, porque é algo novo. O médico sabe trabalhar com base nos estudos que são feitos, por isso que a medicina tem tanto crédito. Ela não inventa muito, ela segue experimentos que deram certo. É um método de tentativa e erro? É um método de tentativa e erro, só que onde a gente acerta muito mais do que erra, porque já tem a experiência anterior.
Quando surgiu a pandemia e ninguém sabia nada, eu me isolei de Florianópolis e vim com a família para Iporã. E ficamos aqui em casa, aqui em Iporã do Oeste. Fechei a clínica e deixei dito que só ia atender pacientes que estavam em emergência. Por quê? Para não colocar o público em risco. Era aquele lockdown, aquele fechamento de ninguém sair de casa. A partir desse momento, eu peguei e comecei a estudar tudo que eu podia. Olhei tudo que tinha a respeito de Covid. Pegava e olhava as publicações mais recentes na área médica, o que estava acontecendo na China, o que estava acontecendo na Europa, como é que eles estavam tratando. E a partir daí surgiu a tese inicial da gente, que era a Covid de 2020 a 2022 era uma doença trombótica, trombogênica, levava à formação de coágulos. Então o vírus entrava no teu corpo pela via aérea, entrando pela via aérea ele causava uma inflamação vascular arterial, formação de pequenos coágulos. O que matou as pessoas mesmo não era a gripe do Covid. Essa gripe que era a doença inicial respiratória, esse vírus começava a se multiplicar dentro das paredes dos vasos e gerava uma formação de coágulo intensa. Essa formação de coágulo, que era derrame, aquela falta de ar súbita, o paciente estava bem, de repente a saturação começava a baixar, quando menos esperava ele estava entubado. E depois de entubado, não saía mais, não sobrevivia mais. Então, viu-se que não era uma alteração pulmonar, era uma alteração vascular pulmonar. A partir daí nós iniciamos um trabalho usando anticoagulantes para os pacientes no início do processo. No início. Por que eu te falei que durou 2 anos? Porque o vírus foi mutando, foi tendo mutações. Vocês devem lembrar que tinha a onda de Covid, veio uma onda diferente. Tá? Ele ganhava as variações? Isso, com nomes diferentes. Quando foi iniciadas as vacinações, naquele ano das vacinações, que foi a primeira e a segunda dose, no final do ano, o vírus mudou tanto que deixou de existir na forma inicial dele. Virou a Omicron. Essa Omicron foi depois de 2 anos, ela já era muito diferente das cepas iniciais. Tão diferente que esse vírus da Omicron já não fazia mais uma alteração vascular. Ele era realmente uma alteração mais pulmonar e de via aérea alta. Qual a diferença dos primeiros 2 anos da Covid? Lesão de vaso, trombos. E nos outros 2 anos, um catarro, uma expectoração tão espessa por causa do vírus, que era sinusite que não curava. Não sei se vocês lembram, mas a pessoa diz assim: Leandro, eu estou tomando antibiótico já várias vezes, 2, 3 vezes, eu estou tomando expectorante, fazem 20 dias e eu não melhorei ainda do meu pulmão. E era por quê? Porque ficou uma expectoração extremamente arraigada. No idoso, que não tem força de expectorar, pneumonia complicava com sepse e ele morria. Pacientes mais jovens, pacientes da nossa idade, tinham muita sinusite, com uma dificuldade enorme de eu conseguir limpar. Alguns pacientes vieram depois, indo no otorrino, para fazer lavagem do seio interna, tem que ser cirúrgico, de tão espesso que era. Então, quando mudou o vírus da primeira Covid e foi para Omicron, a partir dali mudou o tratamento. E aí que surgiu a ideia de fazer o estudo da vacina. Para que nós faremos uma terceira vacinação se o vírus já não existe mais naquela forma inicial? Então eu estou inoculando uma vacina que é para proteger de algo que na nossa ideia ali já não existia, mas os riscos daquela Covid nós estamos colocando na pessoa. Se tivesse ainda aquela, estaria perfeito. Mas a mudança para Omicron fez a gente questionar sobre a necessidade de uma vacinação a mais. Então, em teoria, eu estava colocando nas pessoas uma possibilidade delas terem um problema de um trombo, de algo mesmo sem ter passado pela Covid. Passando pela Covid já estaria com uma defesa. Então, o fato de ter tido a Covid, tu já tem uma vacinação. Como é que era antigamente, quando a gente estava na escola, quando era criança? Quanto mais catapora e coisa pegasse, melhor era. A criança estava com uma imunidade adquirida. A imunidade que nós temos com a vacinação também vem de um processo onde não é tão agressivo, mas faz o teu corpo criar uma imunidade contra aquilo. Mas se não existia mais aquela Covid,
Se tinha mudado a variante, será que haveria necessidade da terceira dose? Só que na época, hoje, Simone, olhando para trás, é tudo muito fácil. No meio do temporal é bem mais difícil tu saber o que fazer. Porque tu tá lá e só quer resolver, né? Exato. Exato. Então, a ideia foi ver, será que a terceira dose de vacina tem um risco tão grande? Ou será que nós podemos ser mais tranquilos e realmente aplicar essa terceira dose e permitindo talvez que não surja uma nova variante parecida com aquelas anteriores? Essa era a pergunta. Resultado. Hoje temos resultado desse estudo. Pacientes de baixo risco. Pacientes de baixo risco, quem não tem histórico de trombose, quem não tem histórico de ou obesidade, ou diabetes, ou cigarro, ou tabagismo, esses pacientes que não têm isso, o risco de desenvolver um problema com a vacina é pequeno. É pequeno. Agora, pacientes de risco maior têm um risco maior com a vacina, tendo um risco muito maior com a própria doença. O que a gente faz então? Uma das conclusões do nosso estudo é, nesses pacientes de risco maior, era fazer um cuidado a mais para ver se ele não desenvolve coágulo, que era aquele exame que a gente fazia do dedímero. Essa era a proposta. Se o paciente tem um risco maior e vai fazer a vacina para se proteger, vamos dar um pouco mais de proteção para ele também. Vamos ver como é que evolui. E aí fazíamos a vacina, o dedímero, o teste, antes da vacinação, e 7 dias depois. Pacientes de baixo risco não oscilou nada. Alguns pacientes de risco muito alto tiveram alterações, pouquíssimos. No universo que a gente viu, diríamos que foi 3%. De cada 100 pacientes que a gente viu, em 3 deram alterações. Parece muito pouco, mas no universo grande é bastante, tá? Né? E não é 3 pacientes que tiveram alterações de doença, tiveram alterações de dedímero, que pode se tornar uma tendência de formação de coágulos depois. Como a gente já protegeu eles e já tratou, nenhum paciente teve, dos que a gente avaliou, nenhum teve efeito colateral da vacinação, da terceira dose. Leandro, você falou no início sobre o momento em que você viu um outro médico fazer a mágica, né, no paciente na hora que ele estava precisando, né, muito. Em que momentos da tua carreira você sentiu esse poder em você e tem uma lembrança muito forte disso? De ter um êxito em um caso ou em alguns casos específicos, né? A gente falou até aqui um pouco da prevenção, de todo esse caminhar ali na medicina, mas em qual momento de forma específica, assim, que foi aquele sentimento daquele dia que você viu o médico fazendo a mágica na outra pessoa e se inspirou, você sentiu você fazendo isso? Que pergunta fantástica, e tem um caso que é extremamente emblemático para a gente e vou levar para a vida inteira, tá? Só para você ter uma ideia, eu comentei com meu pai, eu disse assim, pai, eu acho que o que eu precisava fazer de ter vindo até o Oeste de volta era para atender esse caso. A partir daí eu sinto que eu estou livre para de repente ir para qualquer lugar do mundo. E é o caso do Silvério Ruschel. É o caso mais lindo que eu já vi na medicina e que graças a Deus acabou caindo na minha mão e que graças a Deus evoluiu tudo muito certo. São 20 anos atrás, o atendimento dele. Tá? Ele estava lá nos seus 61 anos, hoje está com 81. Vivo, bem, caprichoso demais, faz caminhada todo dia. Se quiser encontrar ele, vai para a avenida ali pelas 6 horas da tarde, você vai ver ele ou indo ou vindo. Tá? É um capricho fantástico, acompanha comigo há 20 anos. Mas o caso dele, eu estava em Mondaí, foi em 2005, é onde eu ainda trabalhava. Em Mondaí, Itapiranga, Iporã e lá na UTI em Xanxerê. Dr. Júlio me chamou ao meio-dia e 5. Recebo uma ligação do Dr. Júlio. Leandro, tem um paciente que está com dor no peito e eu acho que ele não está bem, tu podia dar uma olhada? Eu disse sim. Aí, na época, o meu pai trabalhava comigo, ele que fazia os eletrocardiogramas e nós íamos, era itinerante, nós íamos pela cidade, então o pai sempre ia comigo, fazia o eletro e eu atendia o paciente. E o meu pai subiu comigo para Iporã. Nós nem terminamos de almoçar. Estava começando o almoço, 12:05. Vamos lá ver que possivelmente um infarto. Quando eu cheguei no hospital, me apresentaram para o paciente, seu Silvério. Você teve dor no peito? Tive. Inclusive está me dando agora de novo. Estou meio ruim.
Eu disse, opa, então vamos aproveitar e vamos fazer um eletro agora, no momento da dor. Geralmente, no momento da dor é que tu consegue ver a alteração do eletro. Então, eu queria aproveitar esse momento. O que a gente fez? Pegou o paciente e levou do quarto que ele estava para levar até a sala da emergência, onde tem o aparelho de eletro. Quando a gente está fazendo a curva no corredor, ele tem uma parada cardíaca. Então, estava a equipe, eu, todo mundo em parada cardíaca na minha frente. Para o cardiologista, isso é realmente a coisa mais simples que tem, porque é na hora que aconteceu. Parada cardíaca. A cada 10 minutos, você perde a chance de reanimar se não fizer nada. É 10% de perda de vida a cada 10 minutos. Então, se eu reanimar um paciente que ficou parado por 2 minutos só, eu tenho 80% de chance de reanimar ele. Se eu for reanimar alguém que ficou 7 minutos, sobrou 30% de chance de eu conseguir. Então, o tempo é fundamental. Como ele teve a parada cardíaca comigo junto, foi questão de 30 segundos para nós estar até lá na salinha e eu fazer a cardioversão, aquele choque que faz para reverter. Fiz o choque, reverteu. Bom, reverteu, ele estava meio sonolento, tudo. E botei ele monitorizado e ele fez uma nova parada cardíaca. E tu pensa, a luta vai ser grande. Vai ser, na verdade, quando dá a segunda, já pensa assim, acho que essa eu não ganho. E aí a gente começou a manobra de reanimação, aí entubou o paciente, tá? Fez toda aquela cena que precisava no ambiente e fez a segunda cardioversão. E aí faz esse medicamento, faz aquele, aí a pressão já estava lá embaixo, vamos usar medicamento para elevar a pressão. Como eu disse que era 12:05 que me chamou, quando era 12:40, nós estávamos já aqui atendendo ele. Coisa de 20 e poucos minutos a gente já estava aqui. Era bem a hora da troca de plantão da enfermagem, trocava 1h da tarde. Então eu estava com 2 equipes de enfermagem. A que estava saindo, que quando viu isso, vão aproveitar e ficar acompanhando. E a que estava chegando. Então nós tínhamos uma equipe de enfermagem muito grande. Qualquer coisa que eu pedia estava na minha mão. Eu preciso entubar, eu preciso da cânula. Já estava na mão a cânula. Eu preciso de um tubo de intubação 8. Já estava na mão o tubo 8. Foi tudo muito sincronizado, muito bonito. E uma coisa que mexe muito comigo, no finalzinho da sala, bem no cantinho, estava o meu pai assistindo tudo. Então eu estava coordenando a equipe numa parada cardíaca que se sucedeu por 8 vezes. Reverteu, estabilizava, ele parava de novo. 8 vezes. Fui conversar com meu pai e disse, pai, eu precisava passar um marca-passo. Ele teve tanta parada cardíaca que o músculo foi enfraquecendo e aí o batimento voltava, mas voltava numa frequência de 35, 40. Não conseguia mais dar a volta. Pai, eu precisava passar um marca-passo. Eu tenho um aparelho provisório só lá no consultório em Mondaí. Quer que eu busque? Pensei um pouquinho. Busca, pai. O pai desceu até Mondaí de novo. Pegou o equipamento. Pegou o meu desfibrilador. Voltou para Iporã. Passei o marca-passo, que isso se faz dentro daqueles centros que tem aqueles arcos cirúrgicos para poder enxergar. Acabei passando o marca-passo nas cegas. Deu certo. Montamos uma ambulanciazinha da prefeitura porque não existia SAMU na época. O SAMU surgiu logo, acho que 2 meses depois surgiu o SAMU. Montamos a ambulanciazinha e levamos ele até Xanxerê. Entre Iporã e Xanxerê ele teve 3 paradas cardíacas. O motorista era o Artêmio Miller. Tá? Eu dizia, Artêmio, encosta aí que eu vou ter que reanimar de novo. Mais uma reanimação no meio do nada, com a equipe de enfermagem. E teve 3 paradas cardíacas. Chegamos em Xanxerê, com ele, com o coração batendo, tudo, e ele entrou na UTI. Fez o cateterismo, tinha entupimento feio lá, colocou um stent, uma molinha, aguentou tudo e voltou para Iporã. Voltou para Iporã e fez o pró-Iporã depois, que é a reabilitação cardíaca, e a partir daí ele nunca mais parou de fazer os exercícios regularmente, as caminhadas. São 20 anos de uma doença que foi intensa demais. Ele tem uma gratidão dentro dele gigante. Eu acho que é isso que faz ele ficar tão bem. Está com mais de 80 anos, tem uma saúde fantástica.
Claro que alguém que já infartou assim 20 anos atrás tem a doença, mas continua vivendo super bem e com ela estável. Esse é o maior exemplo de superação que eu já vi. E aí não teve muito do Leandro, não. Ali foi 2 equipes de enfermagem que se juntaram na mesma hora para ver que ter gente junto é importante. Uma equipe que estava saindo, uma que estava chegando. Foi eu não desistir, porque chega uma hora que a gente pensa, meu Deus, e até, o que eu estou fazendo com esse paciente? Será que não vai ficar sequela? Será que depois, sabe, a gente se questiona. E o resultado foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E isso realmente é o que mais me marcou até hoje. É o caso mais emblemático que eu já vi e que eu tive. E tu conversou com teu pai depois disso sobre esse atendimento, como ele se sentiu vendo você atuando ali? Com certeza, conversamos muito. Até isso é uma coisa que de vez em quando acaba sendo recorrente. Vamos pensar que meu pai, ele pagou a minha faculdade particular. No último ano, não tinha mais dinheiro, tá? Ele usou o fundo de garantia dele todinho para pagar a faculdade. Eu ainda cantava no coral da universidade, fazia pesquisa para ganhar bolsa e diminuir um pouco o custo. Mas todo mundo sabe que é bastante caro. E no último ano acabou o FGTS dele. Ele acabou colocando à venda o sítio que ele tinha no Laju, em Mondaí, para custear o final das mensalidades da faculdade. Foram um período de faculdade que eu nunca fui em nenhum baile, que eu nunca fiz nenhuma festa, eu só estudava. Não tinha dinheiro. Na época a gente não tem nem para cachorro quente de jeito nenhum. Então, foi um investimento muito grande. Mas que quando ele pôde presenciar isso, e ele viu o filho atuando, coordenando a equipe, ele vendo tudo, e ele vê hoje o paciente vivo e feliz, a satisfação é incomensurável. Acho que não tem medida para isso. Nós temos uma foto minha, do pai e do Silvério, nós 3 juntos. Recente agora, faz 1 ano que a gente tirou essa foto. E eu acho que é uma realização para ele também, para meu pai, é incrível, porque se não fosse a dedicação dele, de uma vida, que resgatou o fundo de garantia por tempo de serviço de um bancário, que é um fundo de garantia grande, considerável. Foi todo e não deu para a faculdade inteira. E ainda ele vê isso, então toda a vida dele, o fundo de garantia ele usou para isso, e ele vê o êxito em salvar a pessoa, é fantástico. Falando no sentido dessa realização, Leandro, qual seria um conselho que você daria hoje para alguém que está ingressando na medicina? Claro que os tempos mudaram, mas a gente sabe que algumas coisas estão sim facilitadas pela tecnologia, mas em essência é salvar a vida. É muito simples, Simone. Faça tudo o que fizer bem feito, desde o começo. Não busque atalho, não busque facilidade. Faça bem feito. Eu acho que a coisa que nós temos de mais importante hoje é a gente não empurrar com a barriga. Se você quer ter resultado em qualquer profissão, faça bem feito, faça parte por parte. Não queira fazer mágica ou tirar as coisas da manga, ou vou deixar para amanhã, ou se... Não, faça bem feito. O resultado sempre vem. Se eu não tivesse feito uma formação adequada, se eu não tivesse me dedicado durante a residência, se eu não tivesse passado alguns intracates, que é ruim. Às 3 da manhã chamam, tem que passar um intracate. Aí tu acorda do plantão, vai lá e vai passar o acesso. Se eu não tivesse treinado, eu não teria tido êxito. Eu acho que em qualquer profissão, o que a gente precisa é faça parte a parte e faça bem feito. O resultado sempre vem. Leandro, eu agradeço você por essa aula. É incrível escutar, né? E ainda mais estando aqui desse lado, você me diga, não é uma entrevista, né? É uma conversa, mas com certeza vale muito para mim, para quem está aqui nos bastidores e certamente também para aqueles que nos acompanham, que nos assistem no UnaCast. Agradeço a tua disponibilidade, te convido para estar conosco mais vezes, muito assunto de diversas
formas que pode ser abordado aqui e que pode estar inspirando ou orientando alguém. Então eu agradeço mesmo a sua presença, né? Esses seus minutos preciosos aqui conosco. Simone, eu que agradeço a oportunidade. Desejo que vocês tenham muito sucesso. O importante realmente é a gente conseguir fazer com que quem está nos assistindo enriqueça com as informações e as trocas que nós tivemos hoje aqui. Obrigado mais uma vez e contem sempre com a gente. Certamente, este também é o nosso grande desejo, porque nós acreditamos que a história de cada pessoa é única e que ela é algo valioso para todo o resto do universo. Então, nós acreditamos que o mundo merece ouvir você, Leandro, e esperamos que esse episódio seja muito ouvido e muito assistido. Obrigada a todos que nos assistiram, obrigada Luan, obrigada Ed pelo apoio, Laranja Flor e JN Estofados também por acreditarem no nosso projeto e estarem conosco. Acompanhe este e os demais episódios do UnaCast no nosso canal do YouTube e também nas nossas páginas do Instagram.